Olá, seguidores do Giro Serra, estamos aqui com vocês novamente. Olá para você que nos acompanha pelo Giro TV News, canal 13, via Speed Fiber e também pelo nosso canal do YouTube Giro Play. Eu sou Gabriel Barbosa, estamos aqui em um Giro Entrevista especial, abrindo aqui uma exceção e com o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, que vai conversar um pouco aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Prazer, Gabriel, falar com você, com o pessoal do Giro e com o pessoal da Serra, né, que é sempre tão carinhoso com a gente. Garotinho, eu tenho uma pergunta específica relacionada à estratégia de comunicação na política. Você foi radialista durante muito tempo. O quão isso foi importante e determinante para as estratégias que foram utilizadas ao longo da sua trajetória política e se tem algo desse período que você utiliza até os dias de hoje? Olha, o rádio foi tudo para mim na política. Tanto em Campos, quando eu comecei como radialista e me elegi primeiro deputado estadual, depois prefeito, e também no Rio, quando eu me mudei para a Rádio Tupi, onde eu me projetei, né, para ser governador do estado. Hoje o rádio já não exerce tanta influência como naquele período, porque não existia rede social, né? Então, o rádio jamais vai acabar. Quando veio a televisão, disseram que o rádio ia acabar. O rádio não acabou. Agora, com as redes sociais, também diziam a mesma coisa. Só que o rádio se reinventou através do podcast. Sim. O podcast hoje é a novidade em termos de rádio. Eu acredito que as redes sociais vão ter um papel muito importante nas próximas eleições, porém, eu espero que seja importante não só quanto à forma, mas especialmente quanto ao conteúdo. Porque o que a gente vê muito hoje é as pessoas usando a rede social não para esclarecer, não para informar, não para formar pessoas, mas simplesmente para, vamos dizer assim, fake news, para bobagens que não acrescentam ao debate político brasileiro. E agora uma outra pergunta. Em 2002, o senhor foi candidato à presidência da República. Sim. Como que você avalia essa experiência? Você avalia essa experiência de uma forma positiva e negativa? E a principal diferença que você viu em uma eleição majoritária a cargo nacional para eleições a cargos estaduais? Olha, aquela eleição, eu fiquei a menos de 2% do segundo turno, né? Disputando ali com Serra pau a pau até a última pesquisa da Datafolha, que é a manchete do jornal Folha de São Paulo foi, né? Lula disputará o segundo turno, ou com Serra ou Garotinho. Nem a Folha de São Paulo sabia ao certo qual seria o resultado. Acabou que o Serra ganhou de mim, especialmente por causa do sul do país, onde eu não tinha estrutura. O Partido Socialista Brasileiro, o PSB, era muito pequenininho. Eu tinha 1,40 de televisão. O Lula tinha quase 8 e o Serra tinha 10. E ainda tinha o Ciro, que eu cheguei 5 milhões de votos na frente dele, mas que ele tinha 5 minutos e pouco, né? Aquela foi uma eleição importante. O meu erro foi não ter feito o que Lula e Ciro fizeram. O Lula só se elegeu na 4ª eleição. O Ciro está indo para a 5ª eleição, né? Eu devia ter disputado outras eleições, porque eu me tornaria uma figura mais nacional, né? Mas aí aconteceram coisas pessoais, né? A Rosinha se elegeu governadora no Rio, eu tive que mais ficar pelo Rio, né? Eu montei uma empresa de catálogo, né? E fiquei com 35 mil vendedores, tive que cuidar da minha vida pessoal também, e acabei me afastando um pouco, né? Mas, assim, vamos ver aí pelos próximos caminhos, né? O que o Brasil espera. Bom, o Brasil está num momento muito triste, sabe? Porque nós temos uma situação onde nós temos 3 poderes, mas na verdade um só manda. Então isso faz muito mal à democracia. A democracia pressupõe equilíbrio e respeito entre os poderes. Não pode um poder que não tem poder
constituído para isso, anular decisões que são tomadas pelos deputados, ou mesmo medidas tomadas pelo Poder Executivo. Então, acho que o Brasil precisa de um equilíbrio institucional. Além disso, falta projeto para o país. Eu sempre digo que é inexplicável como um país que durante quase 50 anos, dos anos 1930 até 1980, cresceu uma média de 7% ao ano, tendo picos de 17%, crescer a mediocridade de 2%, 3%, né? Tendo as riquezas que o Brasil tem. Não pode. Tem alguma coisa errada. O Brasil precisa ter projeto para industrializar suas riquezas aqui. Eu falava há poucos dias com um amigo, né? Nós chegamos numa lanchonete, a filha dele, papai, compra para mim um chocolate belga. Eu falei, você sabe de onde sai o cacau desse chocolate belga? Na Bélgica não tem cacau, não. O cacau sai aqui da Bahia e vira chocolate belga. Eu fico vendo o debate atualmente, né, sobre o Brasil, os americanos querem tomar café brasileiro, eles não vão aguentar ficar sem tomar café no Brasil. Você acha que os Estados Unidos importam café do Brasil para tomar café? Será que os brasileiros não entenderam ainda que a maioria dos remédios para dor utiliza cafeína, que a Coca-Cola tem cafeína, que todos os estimulantes usam cafeína, que cafeína é caríssimo, que a última coisa que eles estão importando é o café. Então, assim, a nossa elite dirigente do Brasil tem uma cabecinha muito pequena. Nós temos a maior reserva de potássio do mundo e temos uma senhoria até que não pode mexer. Se mexer no potássio, vai acabar com a Amazônia. Mas o Brasil importa fertilizante, quase 90% dos fertilizantes da Rússia e da Ucrânia. E a base para a produção de fertilizante é o potássio, que está lá guardadinho, esperando daqui a pouco uma multinacional vir aqui explorar na cara dos brasileiros. O Brasil tem a maior reserva de nióbio do planeta. Se você perguntar a qualquer brasileiro aí, para que serve o nióbio, ele não sabe não. Só que o nióbio, ele é tão precioso que você, para pegar um metal pesado e transformar num metal leve, resistente, por exemplo, a aviação, né? Você vê que a fuselagem do avião, ela é levinha, mas ela é resistente. A base é o quê? O nióbio. E 98% do nióbio do mundo está onde? No Brasil. Então, o Brasil tem tudo. O Brasil exporta petróleo e importa gasolina, importa óleo diesel, porque a nossa refinaria não refina o nosso petróleo. E um barrilzinho de petróleo produz 100 produtos: polietileno para fazer plástico, polipropileno para fazer blusa, fibra de blusa, 100 produtos no barril de petróleo. Então, assim, eu acho que esse pessoal que está aí já deu o que tinha que dar. Eu acho que para o Brasil ser pacificado, olha, o pessoal do PT, muito obrigado, tá para cá. Vocês aqui também do Bolsonaro, vão para cá. Vamos mudar e vamos dar chance do Brasil crescer, se desenvolver, gerar emprego, não exportar inteligência. O Brasil hoje, as pessoas inteligentes estão indo embora do Brasil. Você chega hoje na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, ou na Harvard, nos Estados Unidos, grandes projetos feitos por brasileiros que foram embora porque não podiam fazer pesquisa aqui. Eu acho assim, o problema da nossa classe política é despreparo e covardia. Covardia porque eles sabem onde está o problema central, que é o domínio do sistema financeiro. Os bancos controlam o país, massacram os empresários com juros, né? Tiram a receita do governo toda com juros. O
Brasil vai gastar esse ano só para pagar juros da dívida ao Itaú, Santander, Bradesco, Goldman Sachs e Citibank, 1,1 bilhão só de juros. Sobra dinheiro para quê? Você vai gastar aí, não, perdão, me equivoquei, 1 trilhão. 5 vezes o Bolsa Família. Diante de todo esse cenário que o senhor comenta, eu particularmente venho falando isso aqui semanas e semanas no Ligando Fatos, nosso jornal que vai ao ar às terças e quintas. Eu venho comentando que cada vez mais o populismo tem sido levado em consideração por parte dos eleitores. Não necessariamente aquele discurso que aponta os problemas e como solucioná-los, mas muito mais aquele discurso simplista de soluções vagas, mas que fazem com que soem nos ouvidos do eleitor de uma forma mais fácil. Queria saber como o senhor avalia isso, já que o senhor comentou um pouco sobre isso também, e sobre esse fenômeno que a gente tem tido realmente nos últimos anos de idolatria política. Olha, eu acho o seguinte, eu falei para você aqui de problemas e falei de solução, né? O que custa para o BNDES industrializar esses produtos que o Brasil manda para fora? Para o BNDES seria muito melhor financiar, por exemplo, aqui uma fábrica, né, do que financiar o porto de Mariel, em Cuba, ou financiar o metrô de Caracas, na Venezuela, financiar coisa aqui no Brasil. Os nossos produtos serem industrializados aqui, gerando emprego, imposto, né, arrecadação, né? Agora, infelizmente, é o seguinte, não é dizer que não tem projeto, tem, mas as pessoas que têm projeto não têm oportunidade, porque a grande reforma que o Brasil precisa é uma reforma política, que tire os partidos das mãos dos caciques políticos. O Brasil não permite candidatura independente, você tem que estar dentro do partido. E agora, pior ainda, porque agora você está dentro do partido, se você não for amigo do presidente do partido, você não tem fundo eleitoral. Então, isso vai amarrando cada vez mais a política. Então, assim, eu tenho muita preocupação com um colapso institucional, porque as pessoas vão se cansando das coisas não acontecerem, né? As pessoas estão se cansando. Vê o Brasil, eu jovem, na minha juventude ali, 15, 16 anos, ia para a rua lutar pela democracia, anistia, eleição direta. Aí vem a eleição direta, aí vem a Collor, um discurso populista de que ia acabar com o Marajá. Deu o que deu. Aí, depois do Collor, veio o Fernando Henrique, um projeto totalmente anti-Brasil, porque foi um projeto que fez com que, apesar de ter feito o Plano Real, muito bom, a Lei de Responsabilidade Fiscal, muito boa, mas é um projeto... Apesar do mérito maior do Plano Real, perdão, de cortar ser mais do governo Itamar Franco do que do próprio governo. Sim, o Ciro, não, perdão, o Fernando Henrique, ele era ministro, o presidente era Itamar. Se o Itamar não nomeasse o Fernando Henrique, ele não faria, né? Até porque o Fernando Henrique era sociólogo, ele não era economista, né? Eu concordo plenamente com você. Eu citei assim por uma questão de cronologia de presidente. Aí veio um governo liberal, que é o governo de Fernando Henrique, mas liberal, não no sentido do liberalismo, no sentido do neoliberalismo, que fez com que a indústria brasileira fosse dilapidada. O Brasil perdeu grandes empresas, abriu a economia de uma forma errada. Aí vem o governo Lula, aí vem uma contramão, né? Começa um período onde há um conceito errado. Qual é o conceito errado? Eu conversava aqui com um amigo, ele dizia, que saudade que eu tenho dos restaurantes populares, do cheque cidadão, do café da manhã na estação de trem. Foram programas que eu criei, a farmácia popular, mas todo programa social deve ser transitório. Ele deve existir no momento em que a pessoa está precisando. Mas a pessoa não pode viver de programa social, porque isso aí vira
um processo de dependência. E o PT implantou essa dependência. Não tem porta de saída, só tem porta de entrada. Você tinha que estar no Bolsa Família hoje, profissionalizando as pessoas, preparando para que as pessoas saíssem dali já qualificadas para o mercado de trabalho. Só deixar ali e não tem condição de trabalhar, tem que receber BPC, ou pessoa que tem problema de saúde crônico, ou pessoas que estão com crianças em fase que tem que alimentar, mas não, trouxe um ciclo de dependência, como se a pobreza fosse uma espécie de reduto eleitoral. Isso não pode, entendeu? Isso não deve acontecer, né? Então, assim, aí veio o governo de Bolsonaro. A ideia de Bolsonaro, inicialmente, era uma ideia do país se desenvolver, crescer, mas foi muito infeliz na escolha dos ministérios dele. O Bolsonaro, eu fui deputado junto com ele, eu tive a oportunidade de conviver com ele. Podia até ter boa intenção, mas jogador não joga sozinho. Entendeu? Desculpe falar aqui, o banho que o Flamengo deu, aquele é um banho coletivo, né? Então não dá para o cara querer resolver tudo sozinho, né? E o Brasil tem cabeça para isso? Claro que tem. Você pode formar um Ministério do Brasil de excelência na agricultura, na ciência e tecnologia, na educação, na saúde. Agora, você sabia que 70% dos insumos para medicamentos que são fabricados no Brasil são comprados dos Estados Unidos? E não pode ser fabricado aqui. A indústria de medicamentos é uma coisa fabulosa, bilionária. Você imagina, 5.550 municípios, todos têm secretaria de saúde, mais o governo estadual, mais o governo federal, né? Sistema único de saúde. Então, assim, dá pena, sabe? Eu, como brasileiro, eu sinto assim meu coração entristecido, né? De ter dedicado toda a minha juventude a lutar pela democracia, pela direta, pela anistia política, né, para que os exilados pudessem voltar para o Brasil, depois lutar por eleições livres, e hoje o país, depois dessas eleições todas, não cresce. Nós tivemos um período de alta inflação, depois de alta de juros, né, e agora vivemos uma ditadura do Poder Judiciário sobre a nação. Agora, para finalizar, eu queria que o senhor comentasse brevemente um pouco da sua relação aqui com a cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro de modo geral, e também se o senhor tem alguma pretensão já visando as eleições do ano que vem. Olha, eu não sei. Eu fui selecionado entre 15 executivos para dirigir uma grande empresa que vai se instalar aqui no Brasil de energia, né? Eu tenho que decidir até os próximos dias se eu vou aceitar o convite ou não. Se eu for para iniciativa privada, a primeira coisa que eles exigem é que não tenha filiação partidária. Então eu tenho que me decidir se eu fico na vida pública ou na vida privada, né? A minha relação aqui com a região serrana já foi muito boa. Petrópolis, especialmente, já foi muito boa. Mas eu me decepcionei muito com apoios que eu dei aqui, né? Eu me lembro, né? A primeira vitória de Rubens Montempo aqui foi uma articulação minha. Eu juntei ele com o Paulo Ratz para derrotar o Leandro Sampaio naquela eleição, né? E depois o meu amigo se enveredou por coisas aí que eu fiquei triste com ele. Hoje me relaciono bem com ele e tal, mas deixei aqui um pouco de frequentar a cidade, né? Eu vinha sempre aqui. O melhor amigo que eu tive aqui, ele teve um final político muito triste, foi o Dr. Fadel, sabe? Que é uma pessoa extraordinária, um homem da maior probidade, integridade. Quando ele já vivia um momento difícil, a filha dele trabalhou no meu gabinete como governador, depois trabalhou com a Rosinha, né? Era uma pessoa que era uma referência, eu sempre estava aqui. Também vinha muito aqui na casa do Juvenil,
Eu sempre tive muitos amigos aqui em Petrópolis, né? Mas assim, ultimamente eu não tenho vindo aqui, né? Mas não é porque eu não queira, né? Porque a gente, para vir num lugar, tem que ser convidado. É isso, garotinho. Muito obrigado então pela sua participação. Quero agradecer a sua disponibilidade aqui de conversar conosco. Eu sou Gabriel Barbosa. Este foi mais um Giro Entrevista, Giro Entrevista especial. Eu posso contar um segredo? Claro que pode. O maior erro político da minha vida eu cometi em Petrópolis. Não com ninguém, comigo mesmo. Eu tinha acabado a eleição de presidente da República. O Brizola me chamou em Itaipava, no sítio que ele tinha lá em Itaipava, para me entregar o PDT. Para que eu lembro a expressão que ele usou, ele falou assim: eu sou o sol das 6 da tarde, você é o sol das 6 da manhã. Venha que o partido é seu. Se eu volto para o PDT naquele dia, minha história seria outra e certamente a do PDT também. É isso. Com esse relato, a gente encerra então esse Giro Entrevista especial. Quero agradecer a audiência de todos. Sou Gabriel Barbosa e até a próxima.